Bom dia a todos. Nós estamos dando início, né, à Semana da Consciência Negra, e esse é um projeto, né, dos bolsistas PIBID, da UNEMAT, né, do campus universitário do Médio Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, juntamente com os professores da Escola 29 de Julho de Confresa. E nós temos como temática, a temática da palestra é a construção da identidade do negro no Brasil e a importância das políticas públicas raciais, Lei 10.639/03 e as cotas. Nós temos como palestrante hoje a professora Jocineide. Jocineide é conhecida minha, né, virtualmente, porque ela já me ajudou também com alguns projetos. E a Jocineide Catarina Maciel de Souza é quilombola, pita canudo, possui graduação em letras e mestrado em estudos literários pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Jocineide, vou passar a fala para você, tá? Seja bem-vinda e obrigada por estar colaborando com a gente mais uma vez. Suzy, é sempre um prazer estar com vocês, né? Estou aqui com muita saudade do Araguaia. Eu morei aí em Confresa 2014 e tive a oportunidade de conhecer essa região aí, né? O pessoal de Santa Terezinha? Né? Eu fui lá, conheci, comi peixe lá, na Casa do Marcos, da Sociologia, a Aldeide, né? Pessoas que eu amo e respeito. Também trabalhei com o pessoal lá de São Félix, no curso de letras lá. Então, eu já dei uma rodada aí, né? Ainda não conheci Luciara, fiquei aí, não fui em Luciara, né? Mas não vai nos faltar a oportunidade. Vila Rica também já estive, né? Tinha uns alunos que eram de lá, então a gente acabava fazendo essa relação. Então, é sempre muito bom. Os alunos do 29, né? Escola 29 é uma escola que mora no meu coração. Foi a primeira escola que eu trabalhei como efetiva na rede estadual de ensino, né? Então, eu tenho boas lembranças, né? Aqui na pessoa da minha amiga Cidinha, que eu amo, respeito, né? E foi uma pessoa que foi uma das minhas bases enquanto eu estive em Confresa. Eu quero cumprimentar todos os professores, né, envolvidos nesse projeto tão lindo, né, e tão necessário ainda. Suzy, eu já vou embora aqui, já vou embalar, ou é só uma apresentação mesmo, inicial? Você quer falar mais alguma coisa? Não, Jocineide, agora a fala é toda sua. Então tá. Eu vou compartilhar minha tela aqui só um minutinho, porque eu fiz umas mudanças aqui, né? Então, não é assim, eu sempre erro o modo de compartilhamento, mas eu acerto no final. Uma janela, tá aqui. Então, eu dei uma mudada no meu... Eu dei uma mudada aqui no meu tema, né? Porque na medida a Suzy me pegou, tem que ter um tema para sua fala, e nós estamos aqui, né, trabalhando com esses alunos em formação e com os alunos da educação básica. Então, como a Suzy bem apresentou, eu sou professora da rede estadual de ensino, sou professora de língua portuguesa, né? Então, de que lugar que eu vou falar aqui para vocês? Vou falar enquanto mulher negra, vou falar enquanto quilombola, vou falar enquanto professora, vou falar enquanto pesquisadora da literatura, né? Que é o meu lugar, que eu encontrei ali uma tranquilidade para poder olhar o mundo, né? A partir desse lugar. Então, o tema da nossa conversa nesse espaço, né, de debate é a construção da identidade do negro na literatura brasileira e a importância das políticas públicas raciais, né, a Lei 10.639 e a Lei especificamente 12.711, né, a Lei 10.000, que vai falar sobre a importância do ensino das culturas afro-brasileiras, né,
nas escolas e indígenas complementa também, né? E a Lei 12.711, que esse ano que vem agora vai completar 10 anos, infelizmente, né? É uma data de reavaliação. Vocês sabem que essa lei já está no Congresso, já está sendo discutida no Senado, e no cenário que estamos, as perdas provavelmente serão lamentáveis, por conta que a nossa luta, ainda que seja árdua perante os tubarões, né, que estão no poder, geralmente brancos, pessoas cheias, né, de todas as impregnações do racismo estrutural e do próprio racismo que ainda impera na sociedade. Então, é com muito lamento, né? Nós poderíamos estar em um outro cenário nesses 10 anos da lei da lei de implementação da lei das cotas raciais, mas ela vai ser avaliada por um grupo que não preza, né, pela diversidade e por tudo aquilo que nós acreditamos. Então, aí eu justifico, né, tentando encontrar essas várias fases aí que eu volto para vocês aqui agora, para a gente poder estabelecer esse diálogo. Então, é a partir desse lugar, né, que eu estarei falando com vocês, enquanto professora de língua portuguesa, enquanto pesquisadora da literatura, né, enquanto mulher negra, né, cotista, né, eu me descobri negra quando eu tive que assinar o termo de autodeclaração no momento que eu fui fazer a inscrição, que ainda era presencial, lá na Unemate, em Tangará. Eu olhei e perguntei para o menino, que era o técnico, né, na secretaria, eu sou preta? Eu fiz essa pergunta para ele. Ah, a senhora é morena, você é morena, né? Eu falei, não, eu sou preta. E assinei o termo de autodeclaração para me inscrever para o vestibular de letras, lá nos idos de 2005, né? Gente do céu, o tempo passa ligeiro, né? Como um conto ligeiro, né? Então, nesse sentido, é que nós vamos tentar estabelecer, né, esse diálogo com vocês. Para começar, eu quero que a Suzy compartilhe um vídeo que eu achei, assim, que eu recebi de presente, pensando em vocês, nesse momento da nossa conversa. Meu amigo falou, amiga, você já ouviu essa música? Eu falei, não. Então, vem cá. Eu fui, meu vizinho, eu fui lá na casa dele e assistimos juntos, assim. Eu acho que ela vai ajudar a gente a iniciar bem esse momento. Suzy? Esquecido pelo pai e mãe que fez e não criou, mas agradecido a Deus por sua avó e seu avô. Marginalizado sempre, não ser mais um igual, incapaz de ver beleza em seu corpo natural. Endeusava o branco por não ser um padrão real. Compreendeu que o tentar nunca faz mal. Mas compreendeu. Fecha um dos seus Eu sou a voz da resistência preta. Eu sou quem vai da resistência.
Não entendi, Cida. É que você está com os dois abertos. Se você fechar, deixa só o que está com o que está projetando, o que está a apresentação. Fecha o seu microfone do organizador. Ok, vou fazer isso agora. Peraí. Preta, minha bandeira, eu sou. E ninguém isso vai mudar. Tudo começou da certa. Me amar. Eu sou. Resistência preta. Quem vai em preta, minha bandeira, eu sou. E ninguém isso vai mudar. Tudo começou da certa. Quando eu aprendi a amar. Tão pequeno e tão sensível, toque do abusador. Logo cedo definido pela voz da sua cor. Esquecido pelo pai e a mãe que fez e não criou. Mas agradecido a Deus por sua voz e seu avô. Marginalizado e por não ser mais um igual. Incapaz de ver beleza em seu corpo natural. Usava o branco por não ser um padrão real, mas compreendeu que o mundo é seu, tentaram talvez mal. Mas compreendeu que o mundo é seu, eu sou a voz da resistência preta, eu sou a em preta, minha bandeira, eu sou. E ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a amar. E eu sou a voz da resistência preta, eu sou. Quem vai em preta, minha bandeira, eu sou. E ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. Te incomoda porque é preta, eu te aviso, ela é resistência, aceita. Não tá fácil construir o meu legado porque as portas fecham, eu sou um preto e viado. Mas eu não ligo pra toda essa hipocrisia que mata, mas consome como fantasia. E eu ponho a minha letra nessa melodia pra fortalecer quem sofre, que morre todo dia. Seu nariz é lindo, preto, sua boca é linda, seu cabelo é lindo, preto, a sua cor é linda. Seu nariz é lindo, preto, sua boca é linda, e seu cabelo é lindo, sua cor é linda. Seu nariz é lindo, preto, sua boca é linda, e seu cabelo é lindo, preto, sua cor é linda. Se você for rejeitado, nada disso vai importar. Tudo sempre vai dar certo, basta só você se amar. Se você for rejeitado, nada disso vai importar. Tudo sempre vai dar certo, basta só você se amar. Eu sou a voz da resistência preta, eu sou. Quem vai em preta, minha bandeira, eu sou. E ninguém isso vai. Tudo começou, tudo começou, tudo começou. Que eu sou a voz da resistência preta, que eu sou. Quem vai em preta, minha bandeira, que eu sou. E ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a amar. Seu nariz é lindo, preto, sua boca é linda, e seu cabelo é lindo, preto, sua cor é linda. E seu nariz é lindo, preto, sua boca é linda, e seu cabelo é lindo, preto, sua cor é linda. E seu cabelo é lindo, preto, sua cor é linda. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Então é isso, gente. De um lado, Acho a gente a primeira coisa, tem né, gente pra que gente tem pessoa, pensar. mas não usa. E aqui tem gente Você que pode resolve isso em 1, 2, 3. Vou parar, é porque a internet aqui tá...
Então, a primeira coisa para a gente começar a pensar, né, essa identidade negra, preta, ela precisa partir da aceitação de quem eu sou nessa sociedade. Mas, né, nós precisamos entender que, desde que o Brasil começou a ser explorado, né, no período da colonização, né, houve um apagamento da história dos indígenas e também da população negra, preta, que foram escravizadas, tiradas, né, do seu local de origem, do seu país, do seu continente, e foram trazidas para o Brasil. E ao chegar aqui no Brasil, eu sei que vocês sabem disso, os negros, né, aí teve todo um trabalho dos exploradores, colonizadores, de apagar a humanidade das pessoas pretas, né? A Igreja Católica foi fundamental nesse processo, porque a Igreja Católica fomentava no seu discurso que os pretos não tinham alma. Então, logo, eles podiam, né, ser tratados como animais, né? Eles não eram humanos, né? Eles eram tratados como animais. Não sei se vocês sabem, mas quem é da saúde aí deve saber que para você ter acesso à saúde do preto no Brasil, no período da colonização, e aí depois até mesmo no século XX, nos inícios do século XX, né, principalmente no século XIX, você tem que ir nos históricos veterinários, né? O preto, ele não era, você não tem histórico do preto nesse cenário. Então, como que é construída essa identidade? Primeiro, o preto, ele é animalizado, né? Então, aí a gente já vem uma sociedade que, desde a sua origem de colonização, de exploração, já traz esse preto como um não humano. E aí, eu não sei se vocês sabem, né, mas estudando, né, participando desses debates, todos os experimentos na área da ginecologia, né, foram feitos e experimentados em mulheres pretas, né, sem anestesia, sem procedimentos que hoje a gente, né, por mais avançado que esteja, ainda nos deixa desconfortável no atendimento ginecológico. Agora, vocês imaginem a situação das mulheres pretas que foram submetidas aos tratamentos iniciais, né? Como foi esse processo? Então, dói pensar em tudo isso. Falar da identidade negra, preta, né? É sentir essa dor, é reviver todo esse processo. Por isso que é melhor a gente não falar. Né? É melhor a gente acreditar que não existe racismo no Brasil, né? Que todo mundo é igual, mas todo mundo nunca foi tratado de forma igual, né? Então, eu começo essa reflexão porque nós estamos falando da construção da identidade do preto no Brasil. Por quê? Que, às vezes, nós, enquanto pretos, nos olhamos e não conseguimos enxergar beleza, né? Eu me acho linda, eu amo o meu nariz, porque o meu nariz, ele diz uma história. Apesar que mamãe, por muito tempo, né, passava o cuspe antes de conversar, molhava na saliva da boca e passava no meu nariz para tentar criar aí um afilamento do meu nariz, né? E ainda bem que não funcionou. Embora o objetivo dela era me descaracterizar para que eu não sofresse nessa sociedade tão preconceituosa, né? Então, assim, então, quando a gente não consegue entender por que eu sou assim, né? Por que eu tenho essa melanina mais apurada, ou porque eu, ainda que tenho uma pele clara, né, eu tenho traços muito fortes da negritude. Então, falar da construção do negro é falar de todo esse processo, né? É pensar que quando os navios negreiros saíam do continente africano, pensar a África enquanto continente, né? Que é o que ela é, formada por vários países. Então, pensar que quando
a minha ancestralidade, e aí eu aproveito para pedir licença para a minha ancestralidade, porque eu vou falar daquilo que eu não vivi e apenas sinto o reflexo de toda a dor, de tudo, né, que os meus ancestrais viveram, né? Então, peço licença para falar desse momento, partilhar com vocês sobre isso. Então, a gente tem que pensar que os navios saíam dos continentes lotados, né? E ouvindo uma fala essa semana, eu tive um dado que é horrorizante, né? Como os navios vinham e morriam muitos escravos nesse percurso até chegar ao continente, às Américas, os corpos eram jogados ao mar. Isso mudou, tem estudos que comprovam, mudou até a cadeia alimentar dos tubarões, dos peixes que se alimentavam desses corpos humanos que eram lançados ao mar. Além disso, muitos escravizados, eles preferiam morrer do que chegar, né, ao destino. Então, eles mesmos também se lançavam, né? O número de suicídio era muito grande nesse percurso de viagem. Então, assim, pensar esse Brasil nessa dimensão, né? Essa construção da identidade nessa dimensão, para a gente conseguir entender o porquê da nossa sociedade tão racista, né? O porquê do negro negar a sua identidade, né? Como eu vou negar aquilo que eu não aceitei ainda? Eu não me vejo enquanto preto, né? Eu sou um pouquinho clara, prof. Eu faço esse exercício com os meus alunos, quando eu estou em sala de aula, né? Quem aqui é negro? Aí há um silenciamento, há uma troca de olhares que ninguém, ou poucos, né? Querem se identificar, porque tem todo um complexo racial, preconceituoso, né, implicado nessa aceitação. Então, assim, nesse sentido, e aí agora eu venho para a literatura para falar para vocês, né, da importância. Eu vou partir, eu não sei se vocês já leram ou conhecem um livro chamado As Vítimas Algozes. É um romance que ele foi escrito no século XIX, século XVIII, e bem no processo, né, logo após a Lei Áurea ter sido assinada. E nesse romance nós vamos perceber aspectos muito fortes, né, de como o negro ele era visto, né? Então eu fiz uma leitura desse romance. É horrível lê-lo, né? Porque a partir do momento que você faz a leitura desse texto, você começa a entender porque tanta coisa foi naturalizada, né? Aí, quando você pega as novelas da década de 90, quem aí foi noveleira ou é noveleira, né? E hoje a gente tem as plataformas, né, os streams que disponibilizam as novelas, então você pode assisti-las, né? Novelas de diferentes momentos. Você vai ver como que as novelas no Brasil e em outras partes do mundo reforçaram esse estereótipo do negro, né? Para a gente começar a pensar qual era o lugar do negro nas novelas, né? Quais eram as características do negro na novela? Então, assim, quando eu li esse livro, eu li com muita dificuldade a primeira vez, e depois voltei agora no doutorado para fazer a leitura desse livro, você consegue entender. Eu fiz um recorte aqui e eu vou ler para vocês. No texto, né, o negro, a escravidão, ela está implicada numa metáfora, a serpente, né? Serpente. Então, quem é da linguística aí, aqui tem filósofos, né? Futuro filósofos, se for estudar o percurso, né, desse termo serpente, desse animal, desse réptil,
não é, tem biólogo aqui também, então, assim, classifique ele lá na sua estrutura, vocês vão perceber que há que a serpente, ela assusta, né? Ela tem sentidos e significados muito fortes. E no texto, né, os escravos que eu escolhi, os personagens que eu escolhi, elas são metaforizados, né? O que é a metáfora? Né? Aí depois perguntem aí para Cláudia Zorteia, na aula de língua portuguesa, aí a molecada, essa rapaziada e essas moças, né? Daí do 29, o que é metáfora? Então, eu estou dizendo que nessa obra, né, os escravos, as pessoas pretas, elas foram metaforizadas com a serpente, né, na figura, na imagem da serpente. Diz assim o trecho: a escravidão é serpente, sua língua derrama veneno. Isso está lá na página 44 da obra. Em todos os capítulos desse livro, nós vamos ter lá um personagem chamado Simeão. Olha como ele é descrito. Até então, quase indiferente a Simeão, e sempre que estavam juntos, embebia nele seus olhos de tigre, como serpente a magnetizar a presa. Era a serpente que tem memória, a serpente escrava, né? Isso está lá na página 42 e 52 do livro. Tem um outro personagem chamado Pai Raiol. Olha como ele é descrito. Pai Raiol é o rei das serpentes. E aí a terceira personagem que eu trago aqui para vocês é a Lucinda, né? Que dizia assim, ó, a curiosidade impelia essa mimosa filha de Eva. É a porta do paraíso, da câmara virginal, dormia a serpente da perdição. Vocês percebem que em cada descrição são pessoas escravizadas. Né? O romance ele vai narrar o comportamento, né? Coloca o negro enquanto a fera, enquanto a serpente, né? E que, na verdade, deveriam ser a vítima, né? E aí a gente, né, pode depois estudar a questão do próprio nome, né, do livro, mas eu não quero me pautar nessa análise, porque eu quero dialogar aqui com vocês como que quem tinha leitura naquele momento eram os ricos, os filhos, né, dos grandes fazendeiros naquele momento, eram os filhos dos políticos, né, era a elite do Brasil. Então, como que essas pessoas... E elas tinham acesso a esses livros, a essas leituras. Então, como que essas pessoas, elas eram treinadas para olhar para o escravo? O escravo era um ser, o preto, né? Era um ser para ser temido. Quem dorme com serpente? Quem come com serpente? Entendeu? Então, assim, desde das primeiras literaturas, quando o negro ele não era apagado, não existe negro. É porque o negro era animal naquele primeiro momento. Né? Ele tinha que ser escravizado, ele tinha que trabalhar. A única função dele era a força de trabalho. Né? Ele também transformado em coisa ruim. Né? Então, assim, só para a gente pensar como que o negro foi construído na mentalidade daquela população que tinha acesso à leitura naquele momento, né? Então, assim, eu dividi a fala, pessoal, em 3 partes. Eu quero tentar ser fiel a elas, mas na primeira, eu até esqueci de falar, no primeiro momento, eu quero falar com vocês aqui sobre essa construção do negro, que é o que eu estou tentando mostrar para vocês, como que a literatura apresenta esse negro, né? Eu poderia ficar aqui citando várias outras obras, né, para vocês, mas assim, eu peguei especificamente esses personagens, porque depois, né, no decorrer do contexto histórico, cronológico nosso no Brasil, né, a gente vai ver que esse estereótipo do negro, que essas características que foram impregnadas na nossa identidade, elas prevalecem até o dia de hoje, né? A falta de ser, você não pode confiar no preto,
né? Por mais que você ajude o preto, ele vai acabar te traindo, né? Então, assim, o livro traz isso de forma muito forte, e por isso a importância de ler, moçada, né? Quando nós lemos, a gente consegue entender, porque a literatura, eu sempre digo assim, mas o que é literatura? Né? Literatura é a arte da palavra, é você trabalhar a palavra de forma que você vai expressar uma ideia, vai expressar o seu olhar de mundo, mas ela está dentro de um contexto. E quando a gente lê, vai despertar em nós algumas curiosidades e vai nos fazer entender muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Algumas coisas que a gente acha que é natural, mas não é natural. Foi uma construção. Alguém pensou que não podia tratar o negro como gente, porque como que eu posso humilhar, maltratar alguém que é semelhante a mim? Então, aí a gente tem o papel da igreja, o papel do poder, né, que naquele momento era o poder, um dos poderes maiores, para dizer, não, eles não têm alma, o preto não tem alma, então a gente pode tratar eles, né, eles podem ser considerados como animais. Se vocês forem fazer uma visita na prisão, eu acho que aí a cadeia daí fica nessa cidade, como que é? Porto Alegre, né? A cadeia da região de Confresa, daí do Araguaia, o presídio maior aí fica onde, Suzy? Alguém aí da sala sabe dizer? Eu acredito que é Vila Rica. Isso, é Vila Rica. E Vila Rica, né? Porto Alegre é uma cadeia menor. Se a gente... O presídio fica em Água Boa. Toda essa região leva para Água Boa. Isso. Então, se a gente for pensar hoje, onde estão os pretos, né? A gente vai encontrar dados reais. Os pretos estão no sistema carcerário no Brasil. Os que não morrem, né? Porque vocês sabem que no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Então, a gente precisa pensar que a escravidão, o reflexo da escravidão, ela continua até hoje. Ou em qualquer cidade, né? Independente até mesmo das regiões, onde algumas regiões no Brasil, o embranquecimento ele foi maior, né? E ser branco, tornar o Brasil um país de brancos, era um projeto político, né? As mães tinham tanto medo do sofrimento dos filhos que ficavam felizes quando a filha conseguia ter os filhos mais claros, né? Então a gente tem todo esse... É uma longa história que a professora Cida pode trabalhar com vocês aí com certeza já trabalhou, e se vocês ficarem curiosos, pode perguntar para ela sobre o processo de embranquecimento da população brasileira, né? Então, a gente tem muitas situações históricas, né? Quem é o professor de biologia que trabalha com vocês, pode trabalhar também com vocês a questão de como foi pensado na ciência, né? Na biologia aí, esse processo de embranquecimento da população, né? Os cruzamentos aí, para que a população... Tinha um projeto que nos anos 2000, a população brasileira seria uma população branca, né? Então, assim, o contexto histórico, ele é repleto, né, de momentos em que a identidade do negro, ela sempre foi ofuscada, né? Ela sempre foi carregada de dor, né? Então, a importância da gente se ver preto e buscar, né, a nossa história, e buscar, como diz a música, né? Quando nós nos amamos, quando nós nos entendemos enquanto preto, né, a gente consegue, né, vencer os obstáculos impostos por essa sociedade racista em sua grande maioria. E aí a gente vai pensar um outro dado sobre a identidade. Quando a gente fala em identidade, né, a gente pensa logo em família.
Se você pega um imigrante japonês, um imigrante italiano, né, que num processo da história do Brasil, eles recebiam para vir para o Brasil. É claro que cada família tem a sua história, e aí a gente respeita a história, né? De como chegaram, de como lutaram. Só que quando a escravidão ela foi abolida, a mão de obra remunerada não foi a do preto. Foi o grande processo migratório que houve no Brasil nesse período. Então, não vamos remunerar o preto, né? Vamos criar outras formas de mascarar a mão, de termos mão de obra barata, né? E aí a gente tem todo o contexto da questão da terra, né? Que logo que houve a abolição, foram criadas leis para que o preto não pudesse ter seu território, e todo esse contexto que agora eu não consigo, né, dar conta dele nesse momento. Mas para dizer para vocês, né, que as coisas... hoje, por exemplo, eu vou aqui em Cáceres, né? Vou pensar no bairro que eu estou aqui em Cáceres e vocês podem fazer esse exercício. Quanto mais carente é o bairro, maior o número de pretos. A proporção de você encontrar pessoas pretas nesse bairro é muito maior, né? Então, quando você vai, por exemplo, vamos pensar no grande centro, né? Que a novela, que a grande mídia passa. Quando você vai para a favela, no Rio de Janeiro, para as comunidades, né? Que hoje chamam-se de comunidades, você vai ver que a grande maioria da população que ocupa aquele lugar são pretos. Agora vamos pensar, moçada, vocês que estão aí, que vão ter que escolher a sua profissão, né? E precisam escolher, e precisam acreditar, e precisam sonhar, né? Que vocês podem estar em qualquer lugar que vocês almejarem. Exatamente, né? Os tiros, as balas perdidas, elas têm rumo. Elas têm cor, elas têm um alvo, né? E o alvo dessas balas são as populações, a população preta. Então, por exemplo, quando você vai ao médico, né? Se a gente for, pesquisem na internet, se vocês tiverem curiosidade, qual é a cor que prevalece na classe médica? Você pega lá aquelas fotos de placa de formatura. Ai, professora, mas tem 1, tem 2, tem 3. E aí eu já abro um gancho para falar sobre a importância das cotas, né? Por que as políticas públicas, né, elas são importantes? Antes de falar sobre as cotas, eu quero falar com vocês, que é o meu segundo tópico, sobre a Lei 10.639, né? Que agora, com esse governo, né, ela não é mais obrigatória, né? Até então ela era obrigatória, mas hoje ela é opcional, né? Vai de cada profissional. Por que nós devemos trabalhar, efetivar? Somos nós, professores, são vocês, alunos, que têm que trazer para a sala de aula essas curiosidades, né? Eu estava falando, eu até mudei e vou voltar, e aí eu continuo aqui, sobre a questão das famílias. Se você pega uma família imigrantes, eles conseguem fazer a sua árvore genealógica numa dimensão muito maior do que uma família de pretos. Geralmente, as nossas famílias, nós conhecemos até, no máximo, os nossos tataravós. Nós conseguimos chegar no nome, né? Por exemplo, eu conheço, eu tenho informação de quem, dos meus avós maternos. Eu sei o nome da minha avó, mãe da minha mãe, não sei o nome da minha bisavó, né? Piorou da minha tataravó, de onde eles vieram, como eles vieram, né? Se você pega a árvore genealógica dos imigrantes, seja de onde eles vieram, eles conseguem traçar, porque eles vieram, eles não foram arrancados,
né? Eles não tiveram e aí quando chegaram no Brasil, eles não foram separados dos seus pares, né? Então assim, houve todo um apagamento da nossa linhagem. Nós não conseguimos dar conta da nossa linhagem. Pergunta para sua mãe, né? Você que é preto, o nome da sua avó, o nome da sua bisavó, o nome da sua tataravó, de onde eles vieram. E vê até onde você consegue fazer a sua linhagem. Nós não tivemos essa chance, né? As pessoas pretas no Brasil, né? A sua grande maioria não sabem dizer. Pai, então, né? Fora que muitos ainda hoje, quantos pretos da minha geração, eu nasci na década de 80, são filhos de são filhas de patrão. Século 20, gente, são filhos de patrão, porque onde as pretas estavam, né? Eu sou a primeira neta da minha avó, de muitos netos, a estar fazendo um doutoramento, a ter terminado o ensino superior, e nós estamos no século 21, né? Então, assim, a gente precisa pensar da sua família. Eu estou falando com a população preta aqui da Escola 29 de Julho. Estou falando com a população preta da Unemate do Araguaia. Quantas pessoas da sua família terminaram o ensino médio? Quantas pessoas da sua família terminaram o ensino superior? Por que é importante nós trabalharmos, né, a Lei 10.639 na escola? Para que o nosso aluno não se sinta menos, né? Para que ele tenha a oportunidade de conhecer uma outra versão da história. Porque a versão que o livro didático traz não é a versão que contempla a realidade do nosso aluno. Não é a versão que contempla a história de Confresa, a história das famílias que compõem Confresa, né? Que quando eu estive aí, na sua grande maioria, eram alunos familiares que vieram da região do Pará, né? do Nordeste, por conta de todo o contexto, né? E aqui do Centro-Oeste. Então, a gente precisa entender como eu vou amar aquilo que eu não conheço. E a Lei 10.639, ela vai nos dar essa oportunidade, né? Como que eu, professor de filosofia, né, que infelizmente, né, nesse projeto de destruição da educação pública, né, nesse projeto de só fazer, de qualificar a mão de obra, né? Por que eles têm tanto medo e destroem a educação? Porque quando eu, Jocineide, preta, chego lá na escola, assumindo a minha identidade, primeira identidade física, né? Quando o meu aluno preto olha, né, me vê e se vê em mim lá na escola, ele começa a sonhar que ele também pode. Quando ele vai num consultório médico e é atendida por uma médica, um médico preto, ele vai poder sonhar que ele também pode ser um médico preto. Quando ele passa numa obra e vê lá um engenheiro, né, comandando um preto ou uma preta, ele vai pensar que ele também pode conseguir. E isso é perigoso. Porque se o preto tem acesso à escola, não precisa sair da escola para poder ajudar na alimentação da sua casa, né? Quem é que vai fazer o serviço barato? Qual é a carne mais barata do mercado, meu povo? Né? Então, se são coisas que essa lei, ela vai nos permitir trabalhar com os nossos alunos, né? A Chimamanda Adichie, ela tem é interessante até vocês trabalharem. Eu fiz aqui uma lista e vou compartilhar com vocês aqui no chat. Deixa eu dar um Ctrl+P aqui, Ctrl+P, Ctrl+C. De vários documentários, né, letras de música. Tem aqui, ó, acabei de colocar aqui no chat para vocês. Se os alunos ficarem curiosos, né? A gente não dá conta de tudo, mas eu tentei fazer uma curadoria aqui de alguns vídeos, de algumas questões
que podem ajudar nesse debate. Então, voltando aqui, né, nós que estamos à frente, os nossos alunos precisam questionar, né? Nós precisamos nos ver. Ainda é fácil você ver professor preto, né? Eu fiz a minha primeira viagem de avião, eu tinha 26, eu terminei a faculdade, fui dar aula, achei que eu estava rica, gente, porque eu ganhava R$300, o salário de professor naquela época era R$1.500. Eu nunca tinha pego tanto dinheiro na minha vida, né? Fruto do meu trabalho. E logo que eu comecei a dar aula, a primeira coisa que eu fiz foi viajar, né? Eu queria conhecer o mar e as coisas que eu via na televisão, né? Então, eu fui fazer a minha primeira viagem. Quando eu cheguei no aeroporto, e depois eu sempre faço esse exercício, né? O aeroporto tem cor. E cada cor tem o seu lugar. Comecem a prestar atenção nos espaços que hoje vocês têm acesso, né? Comecem a prestar atenção qual é a cor do pessoal do bordo quando você entra, da equipe que está a bordo, né? Qual é a cor da equipe que está na limpeza, na manutenção ali dos aeroportos? Qual é a cor do pessoal que quando é a hora do embarque, né, chamam lá os cartões Gold, né, os VIPs. Quais são as pessoas que levantam, que não pegam fila, que entram primeiro no avião, né? E qual é a cor das pessoas que compram as passagens nas promoções, dividida lá em tantas vezes, e são os últimos a embarcarem? Então, assim, a gente precisa começar a fazer esse reflexo. Quando a gente vem para Cuiabá ou vem para Goiânia, quais são as cores predominantes nos ônibus, nas rodoviárias, né? Então, a gente precisa ir fazendo esse exercício para entender, né, que a cor da nossa pele, que o nosso estereótipo, que a nossa identidade, primeiro visual e depois a nossa identidade, né, ideológica, a nossa identidade mental, vamos dizer assim, ela ocupa, né? Ela ocupa determinados lugares que a gente ainda não conseguiu quebrar, né? Eu sonho, né, num dia que a gente não vai precisar, que no Dia da Consciência Negra seja um dia só de festa, né? Que seja um dia só de comemoração, que a gente não precise mais falar da importância de nós nos reconhecermos enquanto pretos e pretas, né? Num país em que a sua maioria populacional é composta por pretos e pretas, mas que não ocupa os lugares de poder. Entra aí no Banco do Brasil, né? Veja quantos atendentes são pretos. Vai lá para a parte da gerência, quem atende os fazendeiros, porque aí tem as separações. Vejam as cores que compõem atrás do balcão. E presta atenção também quando você chega e entra, para ver quem está fazendo a manutenção, qual é a cor, né? Eu morei em Tangará por longos anos, e lá tem um bairro chamado Parque das Mansões, né? E durante toda o meu período de formação do ensino médio, né, os primeiros anos da minha faculdade, eu fui doméstica. E quando eu levantava cedo para ir para o meu trabalho, eu passava ali pelo Parque das Mansões e eram quase os únicos rostos, faces, né, que a gente via, eram das mulheres pretas varrendo as calçadas, lavando as calçadas, né, porque geralmente quando você via outro movimento de pessoa, eles saíam de carro e nunca dava para você ver, né? Mas a gente já imagina, né, quem é que estavam nas mansões, né? E aí quando você vai, eu faço exercício com os meus alunos, vai para frente de uma escola particular, a melhor escola que você tem na sua cidade, vê a cor dos alunos que saem dessa escola. Vá em frente uma escola pública municipal, vê a cor, né? Nós temos aí em Confresa o IF, né?
eu dei aula no IF, né? E o IF tem um processo de seleção, vai para as escolas militares agora, né? Quais as cores que prevalecem nos espaços de seleção? Então, pessoal, é nesse sentido que eu venho trazer sobre a importância. Suzy, até que horário? Eu estou aqui. Você me dá um toque aí na hora que tiver que parar, né? Então, assim, agora para falar um pouquinho das cotas, eu vou, e aí eu já vou chegando para os finalmente, depois se vocês quiserem dialogar, que eu acho que a gente cresce muito no momento do diálogo, eu vou passar para vocês 2 vídeos que eu acho que resume bem. Eu vou compartilhar daqui, Suzy, tá? Que eu acho que dá para a gente entender. O primeiro, ele traz o título "Cotas não são um favor", as cotas, né? Então, para a gente pensar as cotas, né, não enquanto um favor, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. E cotas não é um favor. Compartilhando. Você escreveu alguma coisa? Quando eu compartilho, eu perco a tela de vocês, né? Mas deixa eu ver que estou compartilhando um guia, tá ok. Deixa eu ver o que a Suzy escreveu aqui. Ótimo, a internet aqui tá muito ruim. Ah, tá, beleza. E aí vocês, se não estiverem ouvindo ou tiver com algum problema, vocês me avisam, tá? Que eu retomo aqui. Então, eu vou criar aqui. Deixa eu ver como está aparecendo aqui. Se está aparecendo aqui é uma questão do... Tá ok. Vamos lá. Então, depois vocês me falam se o som tá bom ou não. Eu vou desligar meu microfone agora para não dar microfonia. Mas eu tô ouvindo. Se não tiver ok para vocês, vocês me avisam aí, tá? Abre o áudio e me avisam. De inteligência que a gente faz quando discrimina. Não precisa de cota, pra quê? Olha o Joaquim Barbosa, é um juiz negro. Quantos tem mesmo? Quantos são? A questão racial, ela vai trazer para o sujeito barreiras maiores, ela vai trazer elementos que vão dificultar a sua vida profissional. E sempre que você vai olhar na população brasileira, você vai ver a tal famosa pirâmide, onde o fundo é preto e na medida que você vai chegando no ápice, você vê uma verdadeira Dinamarca. A cota não é um favor de forma alguma, nem se você considerar a dívida histórica, porque ela é de fato uma dívida em face talvez da maior barbárie que esse país foi capaz de praticar, que é o tráfico e a escravidão, mas ela tem uma dimensão extremamente importante na transformação social. A ideia da reparação é a ideia básica elementar de justiça, não é? Se eu lhe faço injustiças, eu tenho que reparar, não é? Se eu lhe privo de bens, eu tenho que, em algum momento, compensar. Não posso mais compensar os seus pais, os seus avós, não é? Que foram explorados por mim ou pelos meus antepassados, mas eu tenho que compensar os descendentes deles. Por quê? Porque eles herdaram essa carga, herdaram essa desvantagem. Então a reparação, ela se faz em nome da justiça e também em nome de oportunidade para o país. Realmente, se você vê pelo número de negros na universidade, você vai ver que é um número insignificante em relação ao número de brancos. Essa população negra, que é o que a política de cotas tem tentado fazer, é dar a ele o espaço, conseguir se capacitar e se qualificar, seja no ensino técnico, seja no ensino superior, para que ele possa se formar e atender as demandas do mercado. Precisa da ação afirmativa para capacitar e qualificar para atender as demandas do mercado de trabalho. Pense bem no desperdício de inteligência que a gente faz quando discrimina. Olha, fulano se determinou, estudava 11 horas, 20 horas por dia, ele conseguiu. É isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar 20 horas por dia, perder tudo que eu tenho de vida, porque o sistema pede que eu seja 4 vezes mais?
Só para variar, eu estava falando com o microfone desligado, né? Então, vocês conseguiram ouvir? A reprodução aconteceu de forma satisfatória aí, pessoal? Vocês conseguiram acompanhar? Sim. Sim. Beleza. Então, eu vou passar mais um, e aí a gente vai abrir para conversa, tá bom? Que é a importância das cotas, né? Um vídeo, eu gosto muito desse canal, tem materiais maravilhosos e eles fazem vídeos curtinhos que dá para você levar para a sala de aula, se a internet for boa, compartilhar ele com seus alunos, né? Compartilhar o link com seus alunos. Então, assim, é um recurso, né? Que eu gosto bastante de utilizar nesse meu processo de formação, né? Como eu falei para vocês, eu demorei muito, né? Para me entender, né? A construção da identidade, né? Ainda bem que ela é uma constante, né? Todo dia nós estamos nos refazendo, nos enxergando, né? Nos percebendo nesse contexto em que nós estamos inseridos. Então, eu super indico, né? Quem gosta da temática, é bem interessante. Eu vou dar o play aqui. Tá, mesmo casada, isso é cota. É muito bom você chegar na universidade e encontrar outros companheiros negros por conta da cota que nós conseguimos trazer para a comunidade negra, porque a cota no Brasil sempre existiu. Sempre teve colégio militar para filho de militar, isso é cota. Sempre teve pensão para filha de militar, mesmo casada, isso é cota. Sempre teve atendimento especial para os filhos dos fazendeiros, a cota do boi. Sempre houve privilégio e apadrinhamento para aqueles elementos que tinham cargos políticos. Tudo isso é cota. No momento em que a gente reivindica que a justiça social possa fazer com que o brasileiro negro seja ressarcido pelos 400 anos de trabalho, de tecnologia, de crescimento que ele deu a esse país, isso é revertido, isso é transformado em alguma coisa que é... Não está inferiorizando o negro. Ninguém está pedindo nota, ninguém está pedindo nada. O que a gente tem é que diminuir esse descompasso. A sociedade branca, que é homofóbica, que é racista, que é machista, ela acha que nós tínhamos que ficar só na senzala. A Casa Grande jamais nos aceitaria. Doutores, psicólogos, dentistas. Imagina, cotas é reparação. Cotas é todo um processo para fazer justiça da mão escravagista que construiu essa nação. Lembrar que a educação pública foi negada a nós negros desde sempre. Em 1837, você tem uma lei que proíbe a entrada de negros na escola pública, uma lei que perdura até os anos 50. Um dia após a assinatura da Lei Áurea, o primeiro ato de um grupo de homens e mulheres negros na Paraíba foi reivindicar a educação para os seus filhos. O acesso à educação sempre foi pautado pelos nossos como um lugar de virada. Eu tive uma professora que ela chegou falando, né, nesse auge aí, quando começou a implementação das cotas na UNB e tal, falando mal das cotas. E quando ela chega na sala de aula trazendo esse debate desse jeito, sendo professora, estando num lugar, né, de hierarquia, ela autoriza os alunos, né, que eram alunos, em sua maioria da elite, né, a falar os mais diversos tipos de absurdo. Não é só a gente ter alunos e alunas negras dentro da universidade. A gente precisa de espelho. A gente também precisa se enxergar lá em um outro lugar. A gente precisa se enxergar nos servidores, a gente precisa se enxergar nos professores e professoras. E ocupando esses espaços, que são espaços de poder também, né? Conhecimento é poder, a gente sabe disso. Né? Informação é poder. É fundamental para que esse novo perfil de alunado que ingressa na universidade consiga enxergar perspectiva para além da formação, né? Para além da graduação. A gente tem essa sequela
né, na formação do nosso país. A gente tem esse crime histórico que aconteceu e que, enquanto a gente não olhar para isso de maneira estrutural, colocando a questão da negritude na centralidade do debate político, não vai ter sociedade boa para ninguém. O mundo acadêmico quer sempre negar os nossos saberes. A gente pode fazer marcha das mulheres negras, eles podem nos rotular como eles quiserem, mas quando você chega dentro da academia, é muita dureza para eles. Porque a gente domina todo mundo deles, até o pós-doutoramento, experiências no exterior. E a gente ainda domina a nossa tradição cultural, que eles não dominam, que eles não conhecem, que eles não respeitam. E aí eles têm que engolir em seco, porque nós sabemos tranquilamente tudo que eles sabem, e eles não sabem tudo que nós sabemos. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. Especial, eu amo esse segundo vídeo. Eu assisto ele assim para me encorajar, né? Porque quem me conhece sabe o tanto que eu acredito na educação. Ela pode estar falida do jeito que ela for, mas ela é a única chance que nós, pretos e pretas, temos de sair do lugar que eles querem nos engessar, né? E o conhecimento, então assim, meus alunos sabem disso. Eu fico muito triste quando os meus alunos perdem a chance de poder sair desse lugar, que falam que não gostam de estudar. E realmente estudar não é um exercício fácil, mas ele é tão lindo quando a gente sabe onde a gente quer chegar, né? Vocês precisam continuar sonhando, né? Não tá bom ficar na casa de papai e de mamãe, né? Vendo seus pais saírem cedo para trabalhar. E você, o que você quer? O que você quer ser? Que lugar que você quer ocupar? Se você é preto, a sua responsabilidade é ainda maior, porque nós pretos, por mais que eu esteja no doutorado, no meu espaço de trabalho, eu vivi uma experiência, né, que eu não me envergonho, não, mas é só para a gente ver como que o racismo está impregnado. É um espaço de formação, é um espaço educacional, né, e em certo momento, a gente estava reunido na área de comelância, de alimentação, né, no refeitório, e estava tendo uma outra formação de um outro grupo que estava ocupando o espaço, e eu estava numa mesa com outra colega e tinha todos os outros colegas que desempenham a mesma função que eu, né, estavam em diferentes mesas. E uma das pessoas que estavam aqui poderiam ter ido em qualquer outra mesa, né, mas foi justamente na minha mesa. Perguntaram onde que ela poderia achar um rodo, uma vassoura. Ah, natural, professora, talvez a sua mesa fosse a primeira. E se não fosse? Eu fui a primeira pessoa da instituição de referência para ela, né? Então, por mais que nós estejamos, a minha cor, né, vai dizer, vai autorizar o outro, né? Eu respondi, né? Só fiz a análise. Entende? E às vezes até nós mesmos, no trato com o nosso, né? A gente tá tão impregnado disso socialmente que a gente acaba naturalizando, só que a gente não pode naturalizar. No outro dia eu compartilhei nos grupos que eu faço parte um manualzinho sobre dizeres do nosso dia a dia que a gente naturalizou, né? Criado mudo. Por que criado mudo? Aquele objeto que fica do lado da nossa cama. Você sabe por que é esse nome? Porque antigamente não era uma mesinha de madeira que ficava ali, era um ser humano que passava a noite inteira do lado da cama dos seus patrões, abanando, segurando um copo de água, né? Então, tem muita coisa que parece natural, mas que não são.
Então, assim, é nesse sentido, né, que eu gostaria de provocar alunos, estudem, alunos pretos, estudem ainda mais. Nós precisamos movimentar a nossa sociedade. Você pode ser o que você quiser ser, né? Eu até brinco, né? Até para ser um bom criminoso, você precisa estudar, né? Então, assim, não estou dizendo com isso, fomentando jamais a violência, mas para dizer que o estudo ele é fundamental, né? Quem me conhece aqui em Cáceres, né? Como eu disse para vocês, eu passei a minha infância, morei aqui num bairro chamado Vila Nova, aqui em Cáceres. É muito fácil de saber a minha história, se você quiser saber, né? Eu sou filha minha mãe teve 6 filhos, eu sou a filha mais velha de 6. Infelizmente, os meus irmãos, nenhum terminou o ensino médio por suas escolhas, né? E por todo o contexto que nós fomos criados. Eu me encontro numa situação de privilégio dentro da minha família por ter tido acesso e ter tido pessoas na minha vida, né, que me fizeram enxergar a importância da educação, a importância de fazer a minha tarefa e querer fazer a minha tarefa e querer entender aquilo ali, porque era através de terminar, né, eu falo para meus alunos, a gente precisa ser no mínimo inteligente. Se você tem que tirar 6 para passar, se esforce, tira esses 6. Quando você tirar os 6, você vai saber que você pode tirar 8, pode tirar 9. E termina logo essa coisa. Não enrola, não. Aluno de ensino médio, são 3 anos. E aí você já tem que estar visando, né, um curso superior, ou até mesmo um curso técnico, mas com a consciência, não porque você acha que você só merece aquilo. Mas aquilo pode ser o seu primeiro degrau, né? Então, eu saí do lixão para a universidade, porque eu estudei, mas não foi porque eu fui melhor, porque eu quis, não, foi porque eu tive a oportunidade, foi porque sempre tiveram professores e professoras me incentivando, né? Foi porque eu aprendi a amar a leitura, a ter curiosidade, a perguntar. E o preto, quando chega na universidade, o aluno preto que se enxerga, que tem a sua identidade definida, né? E preto não está só na tonalidade da pele, vocês sabem disso. Se não sabem, vão pesquisar o que é ser preto no Brasil, né? Ser preto no Brasil é estar, e se aceitar preto é dizer, eu preciso ir à luta. E eu preciso construir um caminho para os que vêm depois de mim. Porque para a gente chegar aqui hoje, vocês viram que nos foi negado, nós não tínhamos o direito de estudar. Por lei, tinha uma lei que nos negava o acesso à escola. E o preto mulher piorou ainda mais, né? Então, assim, que é um outro assunto que a gente poderia debater aí o dia inteiro. Eu vou encerrar desejando a vocês, estudantes, que vocês aproveitem muito esse retorno às aulas. Vocês viram o quanto que a gente perde de não estar na escola, né? E isso passa. Quem está no fundamental, são 8 anos de fundamental, 9 anos, né? Que passa tão ligeiro. Depois você tem só 3 anos no médio. E aí, o que você quer ser? Que lugar você quer ocupar? Em que espaço você quer estar daqui a 10 anos? Vamos fazer a conta, que eu sou péssima de matemática. 9 com 6 dá 13, né? 9 com 3 dá 12, gente. Tá vendo? Por isso que eu fui para letras. Meu raciocínio matemático é muito lerdo. Então, vocês têm 12 anos aí só de caminhada e já estão na metade deles. Então, vamos aproveitar esses professores maravilhosos que vocês têm, esse pessoal do PIBID, não é PIBID mais, que estão aí trabalhando com vocês na escola. Perguntem, tirem dúvidas e vamos construir um lugar melhor.
Jocineide, você falando, né, quando você entrou no contexto, né, de cotas raciais, eu lembrei do Aristóteles, né, o filósofo, que ele criou uma teoria que consiste em tratar desigualdamente os desiguais para se promover a efetiva igualdade. E assim, é como você falou, muitas pessoas falam, né, igual você citou o juiz, mas é a minoria, né? É uma grande, a porcentagem é mínima mesmo. E assim, eu sonho com o dia que eu vou ver um negro cirurgião, um negro advogado. Existe, mas muito pouco, né? E assim, as pessoas precisam entender e enfiar na cabeça que cota não é esmola, né? Porque as pessoas acham que cota é esmola. Então, assim, eu, como futura filósofa, em formação, né, para ser professora, eu defendo mesmo as cotas e eu preciso passar isso para os meus alunos, porque não adianta a gente compreender, a gente entender e guardar isso só na nossa cabecinha, né? Guardar isso só na nossa casinha. A gente precisa levar isso adiante para as pessoas entender que todos têm o mesmo direito, que os direitos são iguais. Bom, eu não sei se, eu acho que alguém levantou a mão, mas antes de passar a fala para essa pessoa, eu já quero agradecer a você, né, por estar aqui conosco. Sua fala foi excelente, muito pertinente nessa atual situação que a gente vive, né, com esse desgoverno e acabando com tudo, infelizmente. Eu quero agradecer aos professores, né, da Escola 29 de Julho, e principalmente aos meus colegas aqui, né, que são parceiros mesmo, o pessoal da turma de filosofia. E tem uma pessoa aqui também que eu quero agradecer, que é a Eliane Tibaldi. A Eliane Tibaldi é professora de teatro, e todo projeto que eu organizo, ela tá junto, assim, a gente tem uma amizade muito bonita, mesmo que virtualmente. E é isso, gente, eu quero encerrar com essa fala, e deixa eu ver quem levantou a mão aqui, pode falar, tá? Bom dia a todos aí, a galera de filosofia, PIBID, meus colegas da Escola 29 de Julho, Jocineide, que saudade de você. Lembro das caminhadas que a gente fez lá na Barra do Garça, atrás dos concursos. Adorei sua palestra. Estou trabalhando a consciência negra aqui na Escola 29 de Julho, na disciplina de Sociologia, e eu achei interessante que reforçou tudo aquilo que eu já tinha falado com os alunos, e é uma experiência. Eu, uma vez, conversando com a Noeli, que você conhece bem, a Noeli falou assim, você só vai entender o racismo estando na minha pele, porque muitas vezes a gente tenta entender, eu tenho uma visão progressista, mas eu só vou entender o racismo estando na pele. E quando você faz essa palestra para nossos alunos, para todos que vão ver esse vídeo, que vai ser amplamente divulgado, e para os acadêmicos, fortalece a importância do negro, e você está de parabéns. Isso é uma dúvida que eu vou perguntar para você, se é correto falar negro, se é correto falar preto, então eu fico um pouco nessa dúvida, desculpa aí, porque a falta de conhecimento, mas estamos aqui para aprender, beleza? Obrigado. Cida levantou a mão, mas eu vou responder bem rapidinho para o Heraldo. Heraldo, você pode usar, eu sempre digo isso, o termo que você se sentir mais seguro, negro, preto, não tem eu, Jocineide, entendeu? Agora, tudo vai depender do contexto, da forma de dizer. Porque eu posso falar preto, né, nós pretos, e eu posso falar aqueles pretos, né? Então, eu não fico nessa dualidade. Vocês viram que durante toda a minha fala eu falo negros e pretas, né? Porque são as nossas referências, né? Preta é cor, negra é raça, né? A gente, quem é da sociologia, vocês muito mais que eu, compreende essa questão, né?
de pensar a raça enquanto uma construção sociológica, ideológica. Então, eu, Jocineide, não me prendo à questão desse termo. Eu sempre falo, você pode usar o termo que você se sentir mais seguro e tudo depende da forma como você vai abordar, né? É isso. Cida? Olá, bom dia novamente a todos. Eu quero, assim, agradecer a Jocineide por a fala e trazer para a gente essas expressões que você traz, que você vivenciou, de que ser negro ou preto não te deixa menos favorecido, que você pode, eu acho que isso é muito importante o que você coloca. E às vezes eu falo com os alunos as questões das cotas, o quanto é importante para nós, que somos pretos, negros, termos isso. Não é uma bondade do governo, é um direito nosso, é uma conquista nossa, pretos e negros. Porque não foi de graça que o governo deu isso, foi pela luta dos nossos negros que fizeram e que trouxe isso, essas oportunidades para nós. E é importante como você traz, do lugar que você fala, Jô, porque você é uma negra, é uma quilombola, é uma mulher, é uma professora e é uma doutoranda. Aonde você chegou, isso é muito importante para nós. E nessa semana, estarmos discutindo, trazendo essas falas para os nossos alunos de educação básica, é muito importante, porque são perspectivas para esses alunos. Isso que você traz é muito importante para nós. Então, assim, quero agradecer aos professores da Escola 29, a direção, a coordenação, que se está empenhado nesse trabalho, nesse momento, que é um trabalho coletivo da escola e junto com o PIBID. Quero agradecer as meninas e o Paulo também, porque tem um aluno, tem um bolsista também, a participação e o envolvimento nesse evento. Então, assim, a gente tem um carinho muito especial por você, Jô, você foi professora aqui nessa escola nossa, e continua, toda vez que a gente precisa de você, você está sempre disposta a nos ajudar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cida. É sempre uma honra, como eu falei inicialmente, né? Quando eu vi que a Cláudia estava aí, eu fiquei muito feliz, porque a Cláudia é uma colega que eu admiro muito, tem um trabalho muito, muito lindo, né? Então, eu falei, olha, 29 ganhou um presente, né, também. Eu lembro, assim, a gente fez trabalhos maravilhosos aí no 29, parceria com as humanas, né, sempre trabalhei muito de mão dada com a Cida, com a professora Lúcia, que são pessoas, assim, que eu amo. E os outros colegas, né, na época era o João Paulo, que era a direção. O João Paulo nem podia me ver, gente, que ele já queria correr, que eu já estava querendo pedir coisa, né. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande, a Escola 29 faz parte da minha história de vida, né? Eu fui aí para o 29, as meninas da cozinha me ajudavam guardando, né? Já era proibido, guardando um pouquinho do lanche para o meu almoço, né? No dia que eu não estava filando boia na casa da Cida, filando boia na casa da Lúcia, um abraço para a Arlete, né? Que o Toninho me ajudou muito, as meninas lá da Unemate, a Cleó, a Ana. Então, assim, eu tenho muitas referências boas em Confresa, né? E os nossos alunos, hoje eu acompanho muitos dos nossos alunos, né? Na rede, alunos que vieram de situações, alguns de um pouco mais de conforto, né? Filhos de colegas, trabalhadores também, outros com uma história de luta ainda maior, né? Eu tenho muito orgulho de ter alunos
aí do 29, que hoje estão no curso de medicina, que hoje estão terminando o curso de odontologia, né? Embora a cor ainda é muito clara, né? Mas eu fico muito feliz, né? Eu fico muito, muito feliz. E aqueles que me ouvem nesse momento, eu desejo muito sucesso e muita força, porque não é fácil. Nunca se iluda achando que vai ser fácil, mas saiba que vale a pena. Eu gostaria de encerrar, antes de você colocar a música, Suzy, eu não sei se tem mais alguém para falar, mas outros agradecimentos. Vai ficar longo esse vídeo, isso que é ruim, né? Mas eu gostaria muito de ler um poema que eu separei aqui para vocês. Eu iria lê-lo no início, mas eu acabei me perdendo aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Esse poema foi escrito por uma mulher negra. Ele se intitula, eu vou até colocar aqui para vocês acompanhar a leitura. Ela foi minha aluna em letras aqui em Cáceres, e a Vitória Deluque, né? Eu separei um poema também da Conceição Evaristo, mas provavelmente vocês já trabalharam com esse poema, porque ele é um poema que está nos livros didáticos. Então, como o nosso tempo já está bem escasso, eu vou ler o poema da Vitória, que diz assim: Resistência. O mar está revolto, escolas, universidades, periferias. Milhares de seres humanos sofrem, marinheiros rudes nos cercam com a corrente do racismo. Ouço o tinir de ferro, o estalar do açoite em meu povo. Minha alma grita por justiça aos meus antepassados. Justiça pela mãe negra, que chora na busca do filho desaparecido. Justiça pela mulher quilombola, que sofre a invasão de sua terra. Justiça pela taxa de homicídio de tantas mulheres negras. Justiça, justiça, gritarei e lutarei por justiça. Nós somos a resistência. Então, eu encerro, né, essa minha participação com vocês, que eu acho que esse poema da Vitória Deluque, ele resume tudo que nós tentamos dialogar aqui nesta manhã, né? Cotas é justiça. Trabalhar a Lei 10.639 é justiça. Você tem o direito de conhecer a sua história e lutar pelos espaços de poder na nossa sociedade. E povoada é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoada em relação à terra, né? A terra é povoada, mas também essa terra, a gente também é terra que povoa. Deus te ajuda, te livra do mal. É tudo bom, viu, filha? Eu sou uma, não sou só, minha filha. Povoada, que eu ando só. Essa terra nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, que fala que eu ando só. Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. 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 Sou uma, mas não sou só.
mas não sou só mesmo. Eu tô pelo celular, já tirei. Agora abro as câmeras. Jocineide, esse último vídeo aqui que você enviou para mim, para apresentar, foi até bom Marinilde ter entrado aqui na sala, Marinilde, eu acho que seria ideal para apresentação no dia da Feira de Ciências. Tá rolando o Esquenta Black Friday, entrei atrasado porque estava em viagem. Eu sugiro que você encerre a está trabalhando. Obrigado. Que vai disponibilizar ela. E aí a gente pode até continuar o diálogo aqui, para não ficar muito longo para depois passar para os alunos. Eu tenho feito isso picotado, que aí fica bem legal. Não é o momento, mas eu quero agradecer, mesmo chegando atrasada, e sei da grandiosidade dessa live de hoje, né? Agradeço a Suzy, as meninas que organizaram, especialmente as professoras que estão engajadas nesse momento. Muito, muito obrigada por passar um pouquinho do seu conhecimento para enriquecer o nosso conhecimento também. Muito obrigada, professora. O momento que eu tive aqui, eu aprendi coisas que eu vou levar para a minha vida e que a minha raiz vai ficar mais forte com as suas palavras. Viu? Muito obrigada. Eu irei ver detalhe por detalhe dessa gravação, Suzy. E obrigada, minha pequena guerreira. Eu te admiro muito e parabéns, meninas. Parabéns por nos oportunizar, né, com esse trabalho de vocês. Muito obrigada, professora. Suzy, eu não sei como está a programação de vocês aí. Eu tô aqui à disposição, se alguém quiser conversar, falar. Cidinha, amiga. Cláudia, saudade de ouvir sua voz, Cláudia. Então, tô aqui até com a câmera fechada aqui. Tô amanhecida aqui na frente do computador fazendo artigo. Eu só gostaria de parabenizar a fala da Jocineide e falar também, porque eu acompanho a Jocineide desde 2012, que a gente começou a fazer o mestrado na Jocineide. Eu gostaria de falar o quanto eu percebi assim, que a sua evolução enquanto pesquisadora, né? Eu lembro das nossas primeiras falas lá no mestrado, né? A gente defendendo nossas ideias, né? Nós éramos bem imaturas assim, em termos de pesquisa, né? E hoje eu te ouço falar assim, nossa, como você está grande, como você está grandiosa enquanto pesquisadora, né? É uma fala bastante experiente, assim, né? É uma fala forte, que realmente faz a gente pensar, refletir, né? Muito obrigada. Muito obrigada por você estar colaborando conosco, viu? É sempre um prazer. Bom, Jocineide, se ninguém quiser falar, a gente pode estar encerrando. Aí eu vou finalizar a gravação aqui e a gente espera poder contar com você para futuros projetos, tá, Jocineide? Porque a gente, quando gruda com aí fica difícil largar. Eu estou à disposição, Suzy, é só me lembrar e a gente está aí, vamos juntos, ninguém fica para trás. Eu quero o link depois da gravação, Suzy, se você puder me mandar, e me colocar como editora, porque eu quero baixar ele no meu computador para eu editar, que eu vou socializar, se vocês me permitirem, com uma colega, porque é a mesma temática. Aí eu disse para ela que estaria fazendo essa fala com vocês,
né? Aí eu consigo baixar, colocar no YouTube e poder disponibilizar também nas minhas redes sociais o link, né? Que eu acho que foi uma conversa que merece. Ou então, se você colocar no YouTube e você me mandar o link também, do jeito que você fizer aí, eu agradeço. Compartilhar no Drive, tá bom? Então, eu vou encerrar, que eu tenho uma outra demanda hoje à noite, né, Cláudia? Inclusive, vocês estão todas convidadas, viu? Nós vamos fazer uma live pelo canal do PPGEL, que é o programa de pesquisa em que eu estou vinculada. Nós vamos falar também sobre a questão da identidade, né? E aí, numa perspectiva mesmo da mulher, né? Nós vamos falar do racismo e essa identidade de mulher, né? Em todo esse processo que nós enfrentamos. É uma fala que eu acho que vai ser bem interessante. Se vocês puderem participar, eu vou mandar para a Suzy, já está no meu status lá, mas eu vou mandar para você, que aí você possa compartilhar para quem tiver interesse, tá bom? Um abraço, gente. Sempre que precisar, eu estou à disposição dentro